Uma das técnicas de testes baseada no gráfico de fluxo de controle é a técnica do teste do caminho básico. O critério do teste do caminho básico, né, é um critério estrutural baseado, né, no fluxo de controle, como eu já falei, que foi desenvolvido por McCabe em 1976. Então, provavelmente um dos primeiros, né, uma das primeiras técnicas de testes em caixa branca. E é baseado no conceito de complexidade ciclomática, né? Vocês devem ter já ouvido falar, né, dessa métrica, né? Complexidade ciclomática é uma métrica que vai dizer, né, de quanto é complexo um determinado software, né, uma determinada função software, e pode ser calculada a partir do gráfico de fluxo de controle, né? Vocês devem ter ouvido falar dessa métrica talvez na disciplina de engenharia de software, né? Que é uma métrica usada em vários aspectos da engenharia de software como medida, né, de complexidade. Então, para essa técnica, né, esse critério, tem né, quais são os passos. Primeiro, é construído um gráfico de fluxo de controle para o módulo, a função que deve ser testada. A partir desse gráfico é calculada a complexidade ciclomática, que é um valor inteiro, C, e são selecionados, né, um conjunto de caminhos básicos, né, um conjunto de caminho básico de tamanho C, né, então C caminhos básicos. Depois vamos ver, né, já agora o que quer dizer caminho básico, e para cada um desses caminhos básicos é criado um caso de teste, e depois são executados casos de teste comparados com a saída esperada, como nas outras técnicas. Então, né, o que é a complexidade ciclomática? Se a gente considerar um grafo do fluxo de controle, né, tipo como pode ser esse daqui, né, a complexidade ciclomática é definida por McCabe, né, como número de arcos menos número de nós mais 2, né? Que isso dá uma ideia da complexidade do número de desvios, de laços, etc., né? Porque cada incremento, né, de possíveis caminhos vai incrementar o número de arcos, né, e tal. Então, se a gente pegar um gráfico tipo esse, né, ele tem 19 nós, né, e 24 arcos, né, eu não vou contar agora, mas né, confiem, contem. Então, né, 24 menos 19 dá 5, mais 2 é 7. Né? Essa é a fórmula geral, né? Tem uma fórmula também para gráfico com número P de decisões binárias, né? Que tem 2 arcos saindo, então número com P ifs, né? Basicamente, que pode ser calculado como P mais 1. Né? Então, nesse caso, a gente deveria ter 6 decisões binárias, né? Que é uma daqui, A, né? 2, 3, 4, 5 e 6, né? 6 mais 1 dá 7 de novo. A complexidade ciclomática representa o número mínimo de caminhos independentes, né? Então, número de caminhos que podem gerar todos os possíveis caminhos de um módulo, né? Então, são caminhos básicos no sentido do que eles são uma base, né? No sentido de álgebra, né? Ou de cálculo, se vocês têm feito, né? Então, eles podem ser usados para construir todos os possíveis caminhos que existem no código, né? Eles podem ser usados, né? Eles contêm dentro de si todos os possíveis, podem gerar todos os possíveis caminhos. Então, né, cada caminho básico ele contém pelo menos um subcaminho que não é contido pelos outros, né? E a ideia é que a gente, né, pode selecionar esses caminhos como os caminhos que são testados. Então, como outras técnicas de testes que a gente tem visto, né, quando tem um número muito grande de possibilidades, o que essas técnicas fazem, né, é de identificar as possibilidades
melhores, entre aspas, né, que tem uma possibilidade melhor de identificar defeitos. Como se vocês lembram no Pairwise, por exemplo, a gente selecionava combinações específicas, né, que tinham mais chances, que cobriam todos os pares, né, de uma forma parecidas como ideia, né. Aqui a gente seleciona aqueles caminhos que têm umas propriedades particulares, que é de ser uma base, né, então de conter todos os outros possíveis caminhos, né. E a complexidade ciclomática, né, garante ou dá para a gente o número de caminhos necessários para ter uma base. Então, como é que eu faço para criar o conjunto de caminhos básico, né? Primeiro, né, o primeiro passo simplesmente é de escolher um caminho, né? Escolher um caminho qualquer, né, que cobra a maior parte, né, que cobra o software, né, do começo até o final, né. Então esse pode ser o caminho mais comum, caminho mais crítico, um caminho mais importante, enfim, né. Normalmente é escolhido um caminho que tem algumas propriedades, né, que tem algum interesse, né, mais no testador, né, então eu quero testar esse caminho, né, então é escolhido como primeiro passo, e vamos supor que nesse caso seja esse caminho aqui, A, B, D, E, G, K, M, Q, S, né. Então esse é o nosso primeiro caminho básico, o nosso primeiro caminho da base de caminhos, né. Como segundo passo, né, a partir desse primeiro caminho que a gente tem, é alterada a primeira escolha, né, a primeira decisão, é mantido inalterado o resto do caminho, né. Então, a gente aqui obtém, né, aqui troca essa decisão de cá para cá, né, então a gente obtém um caminho AC, né, que é um novo elemento, né, depois D, E, G, K, M, Q, S, né. Então a gente já tem dois caminhos. Depois, né, a partir, de novo, continuando, a partir do caminho básico, do primeiro caminho, né, é alterada a saída do segundo comando de decisão, né, então A, B, D, F, I, L, O, R, S, né, por exemplo, e por aí vai, né, então esse procedimento continua, né, aplicando todas as vezes que for possível, né, no primeiro caminho, depois no segundo, até que você obtém de novo um caminho que você já tem, ou até que você chega no número máximo esperado, né, que é o número de C, né? Então a gente aqui tem que chegar em 7 caminhos, né? Então aqui de novo, A, B, D, E, H, K, M, Q, S, né? E por aí vai, né? Então, né, quando você tem terminado todas as escolhas do primeiro caminho, né, depois de ter terminado todas as escolhas do primeiro caminho, aí passa no segundo caminho, né, de novo, né, invertendo as decisões até o final, né, até chegar no conjunto, né, de 7 caminhos, né. Né, porque isso funciona? Porque o número de nós e de arestas é diretamente derivado do número de decisões, né, do número de possíveis decisões que existem no código, né, então, né, todas as vezes trocando a decisão, você chega, né, no número esperado de caminhos. Então, né, com esse critério a gente tem chegado nesses 7 caminhos, né, que eles são, né, os caminhos básicos desse software aqui, né, desse grafo fluxo de controle aqui. Vale ressaltar que o conjunto não é único, né, o conjunto de caminhos básicos não é único, né, isso, né,
também leva a ideia de base no sentido de vetores, por exemplo, né, que você pode definir um vetor com a base né, que a gente normalmente usa, né, vetores, sei lá, x, y, z, né, tamanho 1, mas você pode, né, trocar de base, né, então definir o mesmo vetor com uma base diferente. Do mesmo jeito, né, os caminhos básicos, o conjunto não é único, mas né, ele tem sempre o mesmo tamanho, né, de caminhos. Né? Então, sempre, nesse caso, sempre 7 caminhos. O conjunto de teste que exercita os caminhos básicos também exercita todos os nó e todos os arcos do programa. Né? Então, é por isso que é escolhido os caminhos básicos, né, como uma forma de cobertura, um compromisso, né, entre número de caminhos exercitados e cobertura atingida. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Aqui a gente tem um software, né, um código. Não é muito importante o que ele faz, né? Então tem uma avaliação de algum bilhete, algum ticket, né? Que acho que está errado, né? Teria que ser ticket. Aqui tem algumas condições, alguns ifs, algum ciclo, algum switch e tal, né? Então a gente pode criar, né, o grafo de fluxo de controle, né? Que é esse daqui. Vocês podem confiar ou vocês podem parar o vídeo e tentar reconstruir, acho que um bom exercício, né? Mas aqui, né, vê que tem as instruções, então tem um if, pode ser true ou false, depois tem um while, se você sai do while, você termina, né? Aqui o while termina aqui, então você vai nesse 90, 91, 92, mas depois termina, né? Senão você entra no while tem um switch e tal, né? Então esse é o nosso grafo de fluxo de controle. Para entender ele melhor, talvez a gente pode, para trabalhar melhor com ele, né, a gente pode converter em letras, né? E isso né? Então, esse grafo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nós, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Arcos, né? Então, contei certo, né? Então, a complexidade ciclomática, né, desse grafo, né, é 8, né? 22 menos 16, 6, mais 2, 8, né? Então a gente precisa de um conjunto de caminhos básicos de 8 caminhos. Né? Esses são, né, possíveis caminhos básicos, né? Então, de novo, tentem construir os caminhos básicos, né, com base no grafo que a gente tem visto no slide anterior, né? Vocês poderiam chegar nesses caminhos, mas também em outros, né? Especialmente porque esse grafo tem ciclos, né? Tem um while, então é um pouco mais complexo do que a gente tem visto antes. Eu acho que no exemplo de antes, na verdade, tinha só uma possibilidade, né, de caminhos básicos, mas nesse caso realmente o conjunto não é único, né? Então verifiquem aí se vocês chegam no mesmo conjunto ou não, né? Mas, por exemplo, né, dá para perceber que a BDP e a CDP, né, são dois caminhos básicos, porque um tem a B e um tem o C, né? E o P, né, que às vezes não é contemplado nos outros, né? Então, o 2, né, tem o C como que é o único caminho que tem o C, né? Então, dá para ver, os outros não tem, né? O caminho 1 tem o B, né?
mas é o único que tem o B e o P, né? Então, esse também, né, nesse sentido, é único, né? Se você quer um caminho que tenha o B e o P, né, tem que usar o 1. Então, a partir desses casos desses caminhos básicos, né, são definidos os casos de teste, né? São definidos os casos de teste como, né? Voltando aí no código, né? Aqui dá para perceber que as condições são gerenciadas por essas 5 condições: C1, C2, C3, C4 e C5, né? Vamos imaginar que essas 5, né, condições são calculadas com base nesse objeto aqui, né? Então, né, se você quer, né, o caminho ABDP, né, você precisa que a condição C1 seja falsa, né, e que a condição C2 seja falsa, né? Então, o caso de teste aqui, né, vai ter como entrada C1 e C2 de alguma forma, né? Isso depende do código, mas você precisa uma entrada tal que essa condição C1 e C2 seja falsa, né? E aí a mesma coisa para as outras condições, né? Criando assim, né, os casos de testes e as entradas, as saídas depende dos requisitos, né? Aqui a gente não tem, né? Mas precisa também estabelecer a saída esperada, né?